Olá, seja muito bem-vindo! Mais Saúde está entrando no ar, ao vivo, aqui pela ITV Brasil. E também eu quero mandar um grande abraço para quem acompanha a nossa programação pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. No programa de hoje nós vamos falar sobre aparelhos ortodônticos. E olha só, a primeira imagem que vem à nossa mente quando se fala em aparelho ortodôntico é aquele sorriso metálico dos adolescentes, que normalmente, às vezes, até se mostram um pouco contrariados de ter que colocar o aparelho e não vê a hora de tirá-lo. Mas essa imagem já está ultrapassada. Hoje em dia, muitas pessoas, independente da idade, já colocam o aparelho auditivo, justamente para alinhar os dentes, ter uma estética mais bonita e também uma mordida perfeita. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar hoje com a ortodontista, a doutora Cristiane Puglia. Você que está aí nos assistindo sabe que pode participar do Mais Saúde ao vivo conosco, ligando para cá. O nosso telefone você já conhece, 4524-4368. Pode ligar para cá e fazer a sua pergunta também. Olá, doutora Cristiane, muito obrigada pela sua presença. Primeira vez aqui no Mais Saúde, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Márcia, tudo bem? Tudo bem. Doutora, para a gente começar o programa, eu gostaria de saber se a procura por este tratamento de colocar o aparelho ortodôntico ainda é muito grande? Agora tem aumentado muito mais, né? Hoje está mais moderno. Eu falo que é a geração televisão, geração internet, então a procura está muito maior do que era há um tempo atrás, né? E há um tempo atrás, justamente como eu falei no início do programa, falava em aparelho nos dentes, a gente pensava em criança e adolescente. Ponto. Hoje em dia isso já tudo se transformou. Eu mesma, a semana passada eu vi uma senhora, acho que ela devia ter uns 55, 60 anos com um aparelho. Hoje tudo isso mudou mesmo? Não, mudou muito. Eu tenho pacientes, senhoras de 70 e poucos anos já, que tratam para um tratamento específico, para um preparo para implante, então precisa de um espaço um pouquinho melhor, mais coordenado. Então a gente trabalha hoje para adulto, que eu acho que até a maior procura hoje é de adulto do que de criança. O adolescente, ele acha a moda do aparelho porque é divertido. E o adulto não, o adulto procura muito a correção. E, por exemplo, em São Paulo, que eu ainda atendo, lá eu não tenho adolescente nenhum, só adulto. Olha só, quais são as principais indicações? Quando a gente fala de um tratamento que precisa colocar, que precisa pôr o aparelho ortodôntico, quais são as indicações? Então, na verdade são várias indicações. O que eu sempre falo que é importante é a mãe, ela perceber na criança o que está diferente. O diferente não é que está errado, mas ele está talvez não próximo do ideal para uma boa mastigação. Então, observou que a gente tem o hábito de olhar na TV, né? O que é um sorriso bonito? A gente já sabe o que é o belo, né? Então, dentro disso, o que a gente vê diferente nas suas crianças, aí o ideal já está procurando, e de preferência um especialista, né? Alguém que tenha uma visão especializada na ortodontia. Porque senão fica muito simples, né? Eu vou esperar trocar de dente para fazer só a correção quando tiver permanente. E não, a gente já pode cuidar dessa criança numa fase antes da dentição permanente, né? Começar a aparecer a dentição mista, a gente já pode estar começando a tratar. E no caso dos adultos, por que o adulto coloca o aparelho hoje? Então, porque antigamente era muito caro, né, por aparelho. Então ele não era o acesso era mais difícil. E aí o adulto acabou crescendo com uma má formação de posição. Então o dente está mal posicionado, mal colocado, e aí ele chega a uma fase da vida que isso começa a interferir na respiração, na mastigação. Aí ele vai procurar, o adulto nos procura muito mais pela função mastigatória e estética do que só que nem a criança e o adolescente que a mãe olhou, né? Então esteticamente não está agradável, aí ela leva no ortodontista. O adulto não, ele já está sofrendo uma consequência da mastigação ao longo da vida. Sim. E aí eu falo que o upgrade para ele é a estética, mas normalmente o adulto nos procura pela função mastigatória mesmo. Perfeito, muito bem. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho, falando hoje então sobre aparelhos ortodônticos. Para participar do programa, ao vivo nesta segunda-feira aqui na ITV, é só ligar para o telefone 4524-4368. A gente volta já.
Estamos de volta com o programa Mais Saúde. Hoje nos estúdios nós estamos recebendo a doutora Cristiane Puglia, que é ortodontista. A gente está falando sobre aparelhos ortodônticos. Doutora, a gente falou um pouquinho, comentou um pouquinho dessa atenção que os pais devem ter com as crianças, né, quando que é indicado o aparelho. Quando o dentinho está um pouquinho torto, relacionado à estética. Mas tem algo a mais que os pais podem perceber, ter uma atenção melhor? Com certeza. Eu acho que a primeira coisa que o pai deve observar é a criança que dorme muito tempo de boca aberta ou ela já tem um ronquinho, né, à noite. Então, assim, a criança que ela é respiradora bucal, provavelmente ela vai ter o céu da boca bem fundo e isso vai acarretar problemas ortodônticos. Então, é importante assim... Muitas vezes as mães esperam, né, começar a trocar os dentes para poder levar. Então eu acho interessante assim, olhar bem na boquinha do seu filho, quando ela estiver fazendo a higienização, olhar, ver se a parte de baixo está maior que a de cima, que aí a gente pode considerar já uma mordida cruzada. Quando ela olha que o sorriso está bem espremidinho, essa criança respira muito pela boca, então o céu da boca, olhar, parece que ele é mais fundo do que o normal. Então, a essa hora já deve procurar um ortodontista, de preferência um especialista, porque ele já pode começar a fazer a parte ortopédica, melhorar a condição óssea para receber, no futuro, um aparelho ortodôntico ou, às vezes, até não, né? Tratar ele só com a parte que é a preventiva, né? Sim. E as mães também têm dúvida, será que eu tenho que esperar deixar cair todos os dentinhos de leite? Para realmente procurar, o dentinho de leite já é torto, mas vai cair mesmo, não tem problema, depois nasce o certinho. A gente tem que, já nessa primeira fase, que tem a dentição decida, que é o dente de leite, já é interessante a gente já estar procurando um especialista, porque a gente vai preparar o terreno para receber os dentes permanentes. Então, tem que procurar o quanto antes. E porque... O dente de leite, a boquinha é pequena, o dente permanente, a boca é maior. Então, nós precisamos ajustar essa boca para ela crescer mais saudável, para ter espaço para os dentes que virão, que é a dentição permanente. Com certeza. E hoje, e não só hoje, né? Antigamente também tinha um aparelho que é o fixo e tem um aparelho que não é fixo, removível. Isso, o paciente, ele pode escolher ou não? Então, adulto já não mais, tá? Porque o aparelho ortopédico, existem algumas filosofias até que faz o tratamento ortopédico para adulto, mas a ortopedia ela está muito mais relacionada com o crescimento. E a criança tem o crescimento até uma certa idade, depois ela entra na idade madura, na idade adulta. Aí nessa hora, aí ela já passa a usar o aparelho ortodôntico, que são os fixos. Aparelho ortodôntico cuida de dente, né, propriamente dito. E ele vai remodelar alguma coisa no crescimento, mas o ortopédico, ele faz a ortopedia dos maxilares. Ela vai crescer essa boca para receber os dentes. Então, já tem que começar na dentição de leite já, para depois a gente entrar no dente permanente, que aí provavelmente a gente vai fazer ortodontia no final do crescimento. E tem que ficar observar muito o pico de crescimento dessa criança, né, do crescimento ósseo, né, que muitas vezes a gente faz aquele exame de mão e punho, né, que faz a radiografia da mãozinha, aí vai ver como que está a fase, né, o término do crescimento, e é muito importante essa fase para fazer a ortopedia, né? Então, por isso que precisa ser antes da troca dos dentes. Sim. No caso dos adultos, eles preferem colocar um aparelho que chame menos atenção? Porque tem o tradicional, né, o prata, mas hoje em dia tem um aparelho com uma estética mais clean, vamos dizer assim? Sim, existem vários tipos de aparelho estético. E hoje, por incrível que pareça, adolescente e menina opta por colocar aparelho estético, porque já não quer mais essa sensação de parecer tão criança com aparelho metálico. Mas existem várias marcas, vários modelos, inclusive até os aparelhos super estéticos, que são os Invisaligns, que eles são parecendo uma plaquinha de clareamento. Então, eles são inteirinho de acetato, feito exatamente para aquele paciente, né? Então, ele é feito, mandado fazer em laboratório e faz o tratamento com trocas de moldeiras. Mas esse aparelho é para corrigir também dente, não fazer a parte da ortopedia, que nem os aparelhos removíveis que a gente está acostumado a ver.
Falando em estética, as crianças, principalmente, adolescente, acho que nem tanto. A criançada adora, quem tem aparelho, colocar aqueles elastiquinhos todos coloridos. E tem até esse elastiquinho que não vem diretamente com o especialista. Isso é algum problema ou não? Não, com certeza. Isso é o maior problema hoje que a gente sofre na ortodontia, porque as pessoas estão comprando aparelhos nas ruas, né, nos camelôs, e comprando as borrachinhas e se autotratando. Não, para tudo. Existe aparelho ortodôntico vendido em camelô? Não, por incrível que pareça, sim. E hoje a gente tem brigado bastante e algumas reportagens já estão saindo e para orientar os pais, né? O adolescente sai de casa, ele compra e volta com o aparelho colado de qualquer maneira, porque essas borrachas coloridas, elas servem para a gente estimular essa criança a tratar, a continuar, a achar divertido o aparelho. Só que isso faz parte do tratamento ortodôntico, né? As borrachas, elas têm um significado para a gente, que é fazer a pressão certa do fio no aparelho, a quantidade de força. E aí, quando você consegue isso na rua e compra e usa fios coloridos, borrachas coloridas, isso está criando um problema extremo nessa boca, a ponto até, num período de até 6 meses, aí a pessoa perdeu o dente inteiro. Poxa, então precisa tomar muito cuidado. Chegou uma pergunta aqui pra gente, que é da Raquel, mora no Alto de Fátima. Um abraço para você, Raquel, muito obrigada de ter ligado pra gente. Ela quer saber qual que é o aparelho mais indicado para quem tem dor na ATM. Bom, então o aparelho mais indicado precisa, na verdade a gente precisa conhecer o caso, né? Porque existem vários fatores que levam à disfunção temporomandibular, que seria dor, ou bruxismo, ou ranger, ou a pressão, né? O briquismo também. Então todos esses problemas de articulação, eles levam a um tipo de tratamento diferente. Mas o aparelho ortodôntico, o aparelho em si, ele é o tratamento indicado pelo seu profissional, né? Mas provavelmente uma melhora na oclusão vai melhorar muito as dores na articulação. Perfeito, muito bem. E agora a gente vai para mais um intervalo, voltamos daqui a pouquinho e eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para a dona Carmela. Dona Carmela, que é uma grande amiga minha, mora lá no bairro da Secap, está sempre ligada aqui no Mais Saúde. Dona Carmela, um grande abraço para a senhora sabe que eu te adoro. A gente vai agora para o intervalo. Até já! Voltamos então aqui para os estúdios da ITV Brasil com o programa Mais Saúde. A doutora Cristiane está aqui falando sobre os aparelhos nos dentes. E doutora, como é que ocorre, isso é uma curiosidade minha, como é que ocorre a movimentação dos dentes para eles voltarem no local certo, correto, ou no que é mais indicado? Tá. Bom, vamos lá. A movimentação ortodôntica é um processo inflamatório. A gente cria uma inflamação, tá? E aonde vai ter reabsorção do osso de um lado e uma aposição, uma neoformação ali de osso, que é onde o dente vai movimentar e depois ele vai estabilizar. E aí, num processo aí de 21 a 28 dias, o osso vai começar a reorganizar para a gente fazer uma nova movimentação. Por isso que a gente opta por tratamentos normalmente mensais, tá? A gente vai fazer movimentação a cada 30, 35 dias para a gente ter esse conforto do osso se reorganizar, né? A estrutura toda, né? Se reorganizar para a gente dar continuidade no tratamento, né? Sim. E o tempo de tratamento depende de paciente para paciente? Normalmente, quanto tempo leva? Não, normalmente a gente tem que descobrir o caso e definir a quantidade de tempo. Eu costumo falar para meus pacientes assim, não me cobre tempo, porque o tempo é individual. É igual, eu falo assim, você tem uma doença que é dente torto, né? E nós vamos tratar com remédio, que é aparelho. E aí, para cada um, faz o efeito de uma maneira. Perfeito. Então, depende da disciplina, dele não quebrar o aparelho, né? De ter uma boa higienização, uma boa alimentação, e aí ele ser bem certinho nas suas consultas, aí com certeza o tratamento é otimizado e reduzido o tempo. Mas aí se quebra, come coisa dura, vai fazendo algumas coisas, aí esse tempo... Quem usa aparelho tem realmente que ter alguns cuidados especiais? O tipo de alimento, até o tipo de bebida? Não, mas é o tipo de alimentação, né? Porque a gente tem que lembrar que é sempre algo colado numa superfície lisa. Então, o dente é uma superfície lisa. Então, se qualquer coisa um pouquinho mais dura que comer, se bater alguma coisa,
o aparelho corre o risco de descolar. Quando ele descola, a gente tem que refazer o procedimento diferente daquilo que a gente é programado para caminhar, né? Então, é isso que faz atrasar o tratamento ortodôntico. Sim, eu tenho, acho que 2 colegas minhas que colocaram um aparelho bem recentes. Uma, na verdade, colocou e já tirou a parte de cima. E ela falava o seguinte: eu tô sonhando em morder uma maçã, que faz tempo que eu não posso morder uma maçã. E tem que tomar esse cuidado, não pode abusar. Com certeza, porque o fato de você morder alguma coisa faz com que você corre o risco de descolar esse aparelho. Então, a gente pede, quer comer maçã, corta ela, pica ela bem pequenininha e mastiga com os dentes do fundo. E cortar o alimento vai ficar bem difícil no período do tratamento mesmo. Sim. Quem tem indicação, doutora Cristiane, para colocar um aparelho e não coloca por algum motivo, isso pode ter um prejuízo no futuro? Ah, com certeza. Eu tento sempre dar exemplo para os meus pacientes daquilo que é do dia a dia, né? Então eu falo, você andar com um pé descalço e um pé de chinelinho. Parece que a diferença é bem pequena, mas ao longo do prazo chega uma hora que o corpo vai cobrar, né? Você vai ter uma conta para pagar para o seu organismo. E a mesma coisa na boca. Mastiga mais de um lado porque o outro está bem deslocado. O nosso cérebro ele é muito inteligente, ele faz o quê? Que a comida vá no lado mais confortável da mastigação. Aí você opta por mastigar de um lado só. A tua articulação ela vai sofrer a consequência disso. Então, ao longo dos anos, alguém vai cobrar essa conta. Então, aí vai vir dor, às vezes uma dor até nas costas devido à má mastigação. Então, tem um monte de consequência que pode vir de você não mastigar direito. Então, quanto antes puder tratar, sempre melhor. Sim, como você falou da dor nas costas, tem muita gente que tem dor nas costas, no próprio maxilar e não acha que é do dente, muita tensão, dor no pescoço, e pode realmente ser, se você fizer um tratamento, colocar um aparelho e deixar essa mordida cruzada, tudo certinha, todas essas dores aliviam, melhoram, até saram. Com certeza, com certeza. A gente tem que, o brasileiro está acostumado a separar a boca do corpo inteiro, né? Tanto é que tem dentista e médico, né? E se a gente tivesse a condição de entender isso como um organismo inteiro, é assim, vou exagerar, né, no movimento, então a gente morde torto, a gente precisa, né, andar reto. Então o organismo, aí a gente tem um labirinto e para a gente ter essa organização, se você morde de um lado só e tua articulação sofre esse movimento, automaticamente a gente tem que entortar a cabeça para ficar reto. E aí a gente entorta o ombro, a gente entorta a cintura e o joelho um de um lado. Então a gente tem, às vezes por uma desorganização na mastigação, a gente desorganiza o resto do corpo inteiro. E isso sofre consequência de dor também. Sim, uma curiosidade que muita gente que coloca aparelho e tem até um pouco de medo. Será que quando eu remover esse aparelho, os dentes vão voltar como eram antes? A gente tem, por isso que a gente faz o tratamento de contenção logo após o tratamento ortodôntico, que é para conter, né, para ter uma nova reorganização das células até os dentes ficarem bem sólidos no osso. E assim, se a gente levar em consideração que o nosso organismo ele vai mudar, né? Nós vamos envelhecer, né? Então nós vamos passar de criança para adolescente, adulto e depois a fase madura e até o envelhecer. Se a gente entender que tudo envelhece, a pele, o cabelo, com certeza nós vamos entender que o dente, se a gente não fizer a prevenção, o controle depois pós-tratamento ortodôntico, uma hora ele pode recidivar. Porque é natural a mudança, né? Mudança de hábito. Eu falo que o adolescente, a maior mudança de hábito é no pré-vestibular. Esse adolescente, ele passa a ter mais tensão, ele come diferente, muitas vezes por ansiedade come mais. Isso mudou o hábito, faz a diferença na boca, né? Então, morde diferente, come diferente, ou come mais ou come menos, isso faz com que tenha alteração. Ok, muito bem. E agora a gente vai para mais um intervalo, voltamos daqui a pouquinho para fazer o encerramento do Mais Saúde de hoje. Não sai daí não, que a gente volta já. Chegamos então ao final do programa Mais Saúde desta segunda-feira. Conversamos hoje com a ortodontista, a doutora Cristiane Puglia. E doutora, para a gente finalizar, sabe que a tecnologia, ela com certeza mudou muita coisa no nosso meio. E quando a gente fala de tecnologia, não tem como não falar, né, de pegar o celular e fazer uma selfie. E com isso, os dentes ficaram muito mais à mostra. Mudou alguma coisa? Não, com certeza. Eu falo que a geração selfie, para mim, para nós ortodontistas, foi ótimo. Porque assim, eu lembro que antigamente a gente fazia uma foto
E aí esperava aquela foto da vida e quando a gente ia olhar, a gente tá de olho fechado 30 dias depois, né? Mas mesmo assim a gente pendurava. E hoje não. Então hoje o pessoal tira foto do selfie e aí abre e olha e já nota o seu sorriso. Então detalhes que as crianças, os adolescentes não viam antigamente, hoje eles veem. Então eu acho que os pais devem estar atentos a isso, porque isso mexe muito na autoestima. Eu não tiro foto de assim, eu só tiro foto desse lado, porque esse meu dente não é tão torto como do outro lado. E como a gente tem a vaidade, né, hoje, né, muito em alta, muito em evidência, eu acho importante os pais valorizarem isso, porque dentro daquilo que a criança vê, né, o adolescente vê só como estético, às vezes tem um problema funcional muito mais sério atrás disso. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. Claro que dentro da sua área tem outros assuntos para a gente conversar também. Está convidada a voltar já para o Mais Saúde. Muito obrigada. Obrigada a você. E o Mais Saúde vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia. Vale lembrar que o Mais Saúde está lá no Facebook, também está no YouTube, nosso site aqui da ITV, que é o portal da ITV, que é o diarioi.com.br, toda a programação da ITV Brasil e, é claro, o Mais Saúde também está lá. A gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau.